boa noite! Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas maravilhosos. Hoje é dia de falar de Copa do Mundo. Hoje é dia de falar sobre Copa do Mundo. Faltam apenas 155 dias para a Copa do Mundo começar. E olha, é com grande prazer que hoje nós viemos aqui para poder falar sobre Copa do Mundo, para poder falar com vocês sobre esse evento esportivo, o mais importante do mundo. Vamos dizer assim, a Copa do Mundo como o maior evento esportivo do mundo. A Copa, inclusive, ela ultrapassa a Olimpíada, os Jogos Olímpicos. Muita gente pensa que os Jogos Olímpicos que são é o maior evento esportivo do mundo. Não, é a Copa do Mundo que é o maior evento esportivo. Agradeço a todos pela presença que estão aqui na Rede Relâmpago, curtindo os programas sensacionais. E hoje é programa especial. Hoje vamos falar do Grupo A da Copa do Mundo. Bom, essa é a sequência de 8 programas especiais que nós vamos falar sobre a Copa. Cada programa nós vamos falar sobre um grupo da Copa. Hoje é o Grupo A e nos próximos domingos nós vamos falar do B, C, D, enfim, até o grupo H, que é o grupo número 8, é o 8º grupo da Copa do Mundo. Pessoal, para quem não é tão antenado em Copa, sim, aqui você não perde informação nenhuma, viu? A Copa do Mundo desse ano será disputada com 32 seleções, assim como, é claro, vem sendo disputada já há algum tempo. Para a próxima, inclusive, nós temos uma novidade, vão ser 48 seleções. Olha como é que vai inchar de seleções na Copa a próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. É a Copa de 2026. Vão ter 3 países como sede. 3 países sede. Vai ser uma coisa de louco, né? Você imagina, várias sedes, várias cidades sede, e a Copa está aí, a Copa de 2026 já batendo a porta. Essa Copa de 22 será a 22ª Copa do Mundo. Nós já tivemos 21 Copas e, é claro, como você sabe, o Brasil é o maior campeão de Copas do mundo. São 5 títulos que o Brasil tem. Inclusive, lá em 1970, quando ele ganhou, foi tricampeão, ele recebeu a Taça Jules Rimet, que é de forma para sempre, de forma eterna. A primeira seleção, a partir de 1930, né, que a Copa é disputada, a primeira seleção que atingisse 3 títulos receberia a Taça Jules Rimet de forma definitiva. E o Brasil, claro, foi essa seleção, esse país, que conquistou pela 3ª vez ali e conquistou a taça e ficou com a taça para sempre. Bom, agora a Taça Copa do Mundo está sendo disputada aí, né? E tem uma eu vou até vou pesquisar mais sobre o assunto, mas me parece que a seleção que conquistar 5 vezes a Taça Copa do Mundo fica com a Taça Copa do Mundo em definitivo, assim como foi com a Jules Rimet. Bom, o Brasil tem 5 títulos, mas 3 Jules Rimet e 2 Taças Copa do Mundo. Vamos ver se vem a 3ª Taça Copa do Mundo, vamos ver se vem o Hexa aí para o Brasil. O Grupo A. Bom, o Grupo A, ele tem 4 seleções, vamos dizer que uma grande seleção, uma que é anfitriã, geralmente a anfitriã fica nesse grupo, o primeiro grupo, o Grupo A, uma seleção sul-americana que, joga muito bem, mas não é tradicional, vamos dizer assim, para disputar Copas do Mundo. E uma seleção africana que, olha, jogou a última Copa, está jogando essa Copa agora, já é 2010 também, tem jogadores bons. Vamos falar de cada uma delas. A primeira, é claro, é a dona da casa, anfitriã, Catar. A seleção catariana de futebol representa o Catar nas seleções, nos campeonatos de futebol da FIFA. O Catar é sede da Copa do Mundo de 2022, primeira Copa com a sua seleção. É a primeira Copa que o Catar disputa. Olha aí, é anfitriã da Copa, vai receber um bocado de países e é a primeira Copa que o Catar vai jogar. Bom, seguinte, gente, quanto à história do Catar no futebol, antes de 70, o futebol foi levado ao Catar num período que coincidiu com a descoberta inicial de reservas de petróleo em Dukhan, em 1940.
Então assim foi levado o futebol para lá, na década de 40. Em 1948, trabalhadores petroleiros expatriados fizeram o primeiro jogo oficial de futebol no Catar. Então foi em 1948. A Associação de Futebol do Catar foi formada em 1960 e ingressou na FIFA em 1970, só 10 anos depois. Simultaneamente, durante esse período, a Associação de Futebol do Bahrein estava elaborando planos para o estabelecimento de uma competição regional de futebol dentro do GCC e funcionários do Catar estariam envolvidos na comprovação dessa proposta. Os planos deram frutos e em março de 1970, aí sim, a Arabian Gulf Cup foi inaugurada, a primeira competição que a seleção de futebol do Catar disputou oficial foi a Arabian Gulf Cup em 1970. Bom, de 70 a 80, a seleção catariana de futebol jogou sua primeira partida lá em 27 de março de 70, né, perdendo 2-1 para o Bahrein. Né? Aliás, o Bahrein, grande parceiro aí para poder movimentar o futebol no Oriente Médio. Faraj fez o gol catariano, a recém-criada seleção não fez muito feio na sua primeira Gulf Cup, sendo o melhor momento o empate em 1-1 com os sauditas na última partida. Enfim, aí depois foram jogando a Gulf Cup, foram se especializando e o Catar vem jogando, inclusive, alguns campeonatos como convidados. A Copa de Ouro da CONCACAF, por exemplo, 2021, que foi disputada nos Estados Unidos, o Catar foi convidado e jogou essa Copa de Ouro. Gente, a gente tem aqui a escalação completa, eu vou recorrer a um outro site, mas vamos falar um pouco sobre Copa do Mundo pela seleção do Catar. Vamos dar uma olhada só, olha isso. Desempenho em Copas do Mundo FIFA. De 30 até 2018, o Catar não disputou, então não teve nenhuma Copa. Essa será a primeira Copa da seleção catariana. Então não tem nem histórico de Copas do Mundo aqui para a gente poder dizer sobre elas. Né? Em Copas da Ásia, foi campeão em 2019. Aliás, o único título que a seleção do Catar tem é a Copa da Ásia de 2019. Então vai tentar aí, pelo menos chegar à próxima fase na Copa do Mundo. Né? Copa América, ela também foi convidada para a Copa América de 2019, mas foi eliminada logo na primeira fase com um empate e 2 derrotas. Na Copa de Ouro da CONCACAF, como eu tinha dito, chegou à semifinal e acabou perdendo. O Catar, vamos pegar aqui um pouquinho dos resultados. Eu particularmente, que deveriam, como é uma Copa do Mundo dentro do mês do país, né, Catar, eu acharia que deveriam fazer mais amistosos, inclusive para poder sentir um pouco mais das seleções aí que vão jogar. Enfim, nesse ano, o Catar só jogou duas vezes, dois amistosos. Venceu a Bulgária por 2-1 e empatou com a Eslovênia em 0-0. Não foram resultados ruins, pessoal. A Bulgária, seleção europeia, e a Eslovênia também. Então são duas seleções europeias que disputam, né? A Bulgária há muito tempo não disputa a Copa do Mundo, mas a Eslovênia disputou, se não me engano, a última Copa. E você vê o Catar empatando com a Eslovênia e vencendo a Bulgária. O time não é ruim. Foi semifinalista da Copa da CONCACAF, Copa de Ouro da CONCACAF, como já noticiei por aqui. E foi convidado para a Copa América de 2019. Então, quer dizer, precisa, acho que, mais partidas ainda da equipe do Catar para poder melhorar um pouco mais a sua situação, né? Eu acredito que mais partidas poderiam resolver um pouco mais a situação da equipe do Catar. Bom, tem alguns nomes aqui, é claro que nós não vamos conhecer todos, né? Mas os jogadores que são geralmente convocados, eles atuam no próprio Catar, nos clubes Al-Sadd, Al-Gharafa e Al-Duhail. É uma divisão entre essas três equipes, né? E temos lá o Al-Sheb, o Hassan, o Barshan, o Pedro Miguel, que não é brasileiro não, gente, é português, Pedro Miguel. Tem o Wad, Suhail, Al-Hawi, enfim, Montari, muitos jogadores aí que são conhecidos lá para a região deles, mas para nós são meros desconhecidos aqui na equipe do Catar. Bom, grande anfitriã, o Catar é. Agora fica aí a dúvida, se dentro de um grupo que tem Equador, tem Senegal e tem Holanda, eles podem talvez até pegar aí alguma vaga
para a próxima fase, a fase do mata-mata. Pode ser que dê algum resultado. Gente, o nosso programa ele não é só movido com os grupos da Copa, não. A gente tem um plus aqui. A live especial Copa do Mundo, ela tem também notícias de Copa, notícias dos países que participam da Copa, significativamente também, tudo que foi falado de Copa do Mundo você fica sabendo por aqui. Bom, o futebol brasileiro, como vocês sabem, a primeira notícia, é responsável por revelar diversos nomes de qualidade para a seleção. É claro que além de Neymar, a seleção nacional ganhou nos últimos meses atletas de alto nível técnico, que passam a dividir responsabilidade com camisa 10. Consequentemente, agora trazem uma boa sugestão para substituí-lo no futuro. Entre os jovens promissores da atual geração está Rodrigo, peça importante do Real Madrid na última conquista da UEFA Champions League. Em entrevista ao podcast Podpah, na última quinta-feira, o jovem revelou que, para Neymar, ele será o sucessor do camisa 10 da seleção brasileira. Ele, Rodrigo. Segundo o astro Neymar, o Rodrigo já tem reservado a camisa número 10 para ele. Então já está tudo certo para o Rodrigo ser o novo camisa 10 da seleção brasileira, se depender do Neymar. Olha, eu acredito que, não sei, não vou dar minha opinião também. O Rodrigo é um excelente jogador, né? Enfim, vamos abrir aspas do que o Neymar falou. Segundo o Rodrigo foi o seguinte: o Neymar falou: já estou saindo da seleção e a 10 é sua. Eu nem sabia o que falar para ele. Fiquei sem graça, dei uma risadinha e nem sabia o que falar direito. Falei para ele que ele tinha que jogar um pouco, que eu tinha que jogar mais um pouco, que eu não queria agora e tal. Aí ele deu somente uma risada. Ainda segundo o Rodrigo, Neymar não foi o único a fazer projeções, não, sobre a sua carreira. Não foi o único. Deixa eu ajeitar aqui, que está um pouquinho torto, eu acho. Tá bom? Não foi o único a projetar a sua carreira, não. Segundo o Rodrigo, o Zidane e o Ancelotti também disseram que ele seria o futuro ganhador de melhor do mundo, do prêmio melhor do mundo da FIFA. Vamos ver, né? Claro que a gente fica muito feliz quando um brasileiro conquista aquele grande prêmio da FIFA, né, de melhor do mundo. Então vamos ver o que vai acontecer aí com o Rodrigo, né, nos próximos anos. Segundo o Neymar, a 10 da seleção brasileira, ele é o próximo a vestir a 10 da seleção brasileira. Segundo o Zidane, ele será o melhor do mundo, fatalmente em alguma das temporadas. E o Ancelotti, que é o treinador do Real Madrid, também afirmou isso. Bom, pessoas que estão ali próximas do Real Madrid, próximas do Rodrigo, afirmam isso. O Rodrigo foi jogador do Santos. Vamos falar de uma outra seleção aqui, já falamos do Catar. Catar disputou 2 amistosos só esse ano. É anfitrião da Copa, tenho certeza que vai fazer uma Copa belíssima, né? Os estádios são muito bonitos. Aliás, vamos fazer um programa especial com estádios. Agora vamos falar da seleção equatoriana, que chega para essa Copa do Mundo, eu acho que um pouco fraca também. Eu acho que fraca. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu. Controlada pela Federação Equatoriana de Futebol, e atualmente uma grande equipe, que vem evoluindo sistematicamente ao longo dos anos, disputou os mundiais de 2002, 2006, e a melhor colocação em uma Copa América foi um 4º lugar em 93, além do 4º lugar no Sul-Americano Extra de 1959. Então, quer dizer, não tem tanta tradição a seleção do Equador. Para você que não conhece muito aí das seleções, a gente está explicando aqui na live. Apesar de ter se classificado para a Copa do Mundo do Catar em 22, a seleção equatoriana corre o risco de perder a vaga por conta de uma denúncia de falsidade ideológica envolvendo um de seus jogadores. Vamos dar uma olhada aqui que seria essa notícia da seleção equatoriana sobre falsidade ideológica. Olha aí, dá uma olhadinha. A FIFA tem um processo disciplinar aberto contra a seleção equatoriana em que investiga uma queixa da Federação de Futebol do Chile de que um jogador da seleção do Equador teria usado documentos falsos para atuar nas eliminatórias da América do Sul. A Federação de Futebol do Chile, para a Federação, o jogador Byron David Castillo teria usado documentos falsos que concediam a nacionalidade equatoriana ao jogador, sendo que, na verdade, ele é colombiano. Diante dessa denúncia, os chilenos pedem que o Equador perca os pontos dos 8 jogos em que Byron Castillo esteve em campo com a seleção equatoriana.
Caso a punição seja confirmada, o Equador perderia sua vaga na Copa do Mundo do Catar, porém não se sabe se os pontos iriam direto para os adversários do Equador, o que beneficiaria o Chile, ou se as seleções que terminariam abaixo da classificação subiriam na tabela, no caso Peru e Colômbia. Então tem uma polêmica envolvendo a seleção equatoriana de futebol, do jogador que, na verdade, segundo a Federação do Chile, que entrou com essa ação disciplinar na FIFA, o jogador não é equatoriano, o jogador não é equatoriano, ele é colombiano, o Byron. Situação super aí ruim, né, para a Federação do Equador, vai ter que se explicar. O primeiro grande título do Equador foi o PAN de 2007, viu? O Equador chegou pela primeira vez à final no campeonato oficial de uma grande e surpreendente campanha. Na primeira fase, o empate de 2 vitórias, sendo que destas contra o favorito Brasil, a quem eliminou da competição, inclusive. Na semifinal, venceu o clássico andino contra a Bolívia e na grande final disputou a medalha de ouro contra a Jamaica e venceu. Uma virada emocionante por 2-1, gol de Jefferson Monteiro e Edmundo Sura. De maneira invicta conseguiu o tão sonhado título. O técnico campeão é o Sixto Visuetti. Nos Jogos Bolivarianos obteve 2 medalhas de ouro, uma de prata e 2 de bronze já também. Referência a futebol. Então os únicos títulos do Equador são importantes, né? Vamos dizer assim, tem muitos títulos de base, né? De seleções de base e alguns títulos de algumas copinhas, né? Que eles disputaram. Títulos: medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2007, medalha de ouro dos Jogos Bolivarianos de 1965 e 1985. Os outros títulos são a Copa Coreia, em 95, a Copa Canadá, de 99, a Copa Desafio Latino, de 2007, o Torneio da Amizade, de 2003, a Copa Municipal de Honduras, de 2011 e a Copa Claro, de 2012. Títulos de base: Sub-19, Campeonato Extraordinário Juvenil, em 66. Sub-17, a Copa Costa Azul, em 2009 e 2010. O quadrangular em Lima, venceu lá a seleção Sub-17 em 2010. E a seleção Sub-16 venceu o Copa México das Nações de 2014. Campanhas em destaque: a Copa do Mundo, 12º lugar, a melhor campanha deles, em 2006. A Copa América, no 4º lugar, honroso, em 59 e em 93. Os Jogos Bolivarianos, medalha de prata em 2009, medalha de bronze em 1938 e 2005. E os Jogos Sul-Americanos, onde foi medalha de prata em 78, 82, 90 e em 2010. Então, esses são os grandes títulos, os grandes feitos, vamos dizer assim, do Equador. O Equador, ele até hoje, né, desde 94 até hoje, ele é patrocinado pela Marathon, o fornecedor esportivo do Equador. E a seleção do Equador tem jogadores que atuam no mundo inteiro. Né? A principal base é o Emelec, e o Independente Del Valle, Deportes Tolima também tem 2 jogadores. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Tem o Caicedo, Preciado, o Palácios, o goleiro Ortiz, o Arboleda, que é zagueiro de São Paulo, inclusive, né, o Arboleda. Tem o Plata, que é médio, ele joga no Valladolid da Espanha. Tem o Cifuentes, que também é meio campo, joga no Los Angeles dos Estados Unidos. Tem o Poroso, que é da defesa, joga no Boa Vista, em Portugal. Tem o Valência, que joga no Fenerbahçe da Turquia. O Caicedo, que joga no CSKA da Bulgária. Grande time também búlgaro. O Mena, que é médio, joga no León do México. E o Reasco, que é avançado, que joga no LDU de Quito. Tá aí uma grande seleção, mas se você olhar os resultados do Equador nesse ano, vamos puxar ele esse ano inteiro, vamos falar aqui o ano de 2022, resultados recentes. O Equador começou o ano disputando eliminatórias da Copa do Mundo, empatou com o Brasil em 1-1. Depois empatou com o Peru, também em 1-1. Perdeu para o Paraguai por 3-1. E para terminar as eliminatórias, empatou com a Argentina em 1-1, em casa. Logo depois disputou alguns amistosos, né? Isso agora no mês de junho. Foram 3 amistosos no mês de junho. No dia 2 de junho, enfrentou a Nigéria e venceu por 1-0. Enfrentou o México lá em terras mexicanas e empatou em 0-0. E venceu
Cabo Verde por 1-0 dentro de casa. Por isso que eu afirmei no início, inclusive antes de falar um pouco do Equador, que é uma seleção que não traz grandes, vamos dizer assim, pelo menos até o momento, não traz grandes complicações para ninguém nessa Copa do Mundo. Conseguiu a 4ª vaga, o Equador, com 26 pontos ganhos nas eliminatórias da Copa, se classificou direto, mas por enquanto, vamos dizer assim, com os amistosos que tem participado, o Equador não está provando muita coisa para ninguém, não, viu? Não tá muito legal, não. Falando do futebol sul-americano, vamos falar um pouco aqui do continente americano, vamos dizer assim. Vamos primeiro para a América do Norte, né, gente? No início da live, eu bem expliquei que essa é a 22ª edição da Copa. Vai de 21 de novembro a 18 de dezembro. 21 de novembro a 18 de dezembro. É uma Copa atípica, né? Geralmente nesse momento agora, em junho, julho, nós estaríamos em Copa do Mundo. Mas essa Copa vai ser disputada um pouquinho mais para lá, no mês de novembro, né? E a FIFA anunciou na quinta-feira, essa semana agora que passou, quais são as 16 cidades-sede da próxima Copa, que é a Copa de 2026. Vai ser disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México, os 3 países. A primeira vez que a Copa do Mundo vai ser sediada por 3 países. Então a gente tem, e também vai ser a primeira com 48 seleções. No Canadá, as cidades-sede são Vancouver e Toronto. Aliás, meu beijo para o querido Marcelo Rafael, que está lá em Toronto, participou do Mundo Relâmpago muito bem. No México, nós teremos 3 cidades, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. E nos Estados Unidos nós teremos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cidades. Então, os Estados Unidos vai ser o país, né? Os Estados Unidos vão ser o país que vai mais ter sede na Copa de 2026. São elas, as cidades: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York. Então, tá aí, Copa do Mundo de 2026, passada a limpo. Vamos ter uma Copa sensacional, 48 seleções, imagina, gente, 48 seleções, caramba! E por aqui, não sei se vocês já sabem dessa notícia, mas é o seguinte: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram de novo a candidatura para sediar a Copa de 2030. Mal a gente vai começar de 2022. Já está definido quais vão ser os países sede da 2026, né? Canadá, México, Estados Unidos. Agora de 2030 a gente vai ter aí então Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, os 4 países querendo sediar a candidatura, sediar a Copa do Mundo para 2030. Então eles estão tentando inclusive uma reunião entre os países para que todos sediem juntos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se vai ter, né? Desejam trazer o Mundial para a América do Sul pela 6ª vez. Bacana, legal, América do Sul, fica bacana, fica bom porque fica pertinho, né? Essa pelo menos dá pra gente poder ir, apesar que a dos Estados Unidos também é bacana, se Deus quiser a gente vai cobrir de lá direto, já pensou? Pessoal, é o seguinte, a seleção da Holanda dispensa comentários, né? Vice-campeã em 74, 78 e 2010, são 3 vice-campeonatos. Gente, eu não coloquei aqui a seleção da Holanda, vamos lá, seleção da Holanda Futebol, muito bem. É uma seleção que mete medo em muita gente porque é tradicional, apesar de não ter ganho Copa do Mundo. É uma das seleções que mais mete medo em muitas outras e para quem olha assim, nossa, já ganharam Copa. Não ganharam Copa nenhuma. Sempre foram vice, tem 3 vice, 3 vezes chegaram lá, bateram na trave e não conseguiram, infelizmente, ganhar. Uma das maiores seleções do futebol mundial, fortemente marcada pelo período do carrossel holandês, né, comandado pelo Johan Cruyff, na Copa de 1974, foi finalista em 74, 78 e 2010, como eu disse. A seleção holandesa acabou derrotada em todas essas oportunidades, 2-1 para a Alemanha Ocidental em 74, 3-1 para a Argentina em 78 e 1-0 para a Espanha em 2010.
tem como grande conquista da sua história a Eurocopa de 1988, quando venceu a União Soviética por 2-0 com gols de Gullit e Marco van Basten. Era sensacional, que time, né? Eu acho que depois da seleção holandesa de 74, 78, que empolgava o mundo com o carrossel holandês, uma forma de jogar sensacional desses grandes jogadores, olha, o Ruud Krol, o Rezenbrink, o Rep, o Neckesens, os gêmeos René e Willy van der Kerkhoff, o Johan Cruyff, enfim, treinados pelo Mitchell, olha, Rinus Mitchell. Foi uma seleção que marcou muito, 74, 78. Depois, no finalzinho de 90, venceram a Eurocopa de 88 e fizeram o povo pensar ou sonhar que a Holanda estaria de volta, a Laranja Mecânica estaria de volta, com Rijkaard, com Gullit, com Van Basten, aquela seleção sensacional. Em 1970 ocorreu o carrossel holandês. Em 1980 foi a melhor seleção da Europa, incrível, Ruud Gullit, fizeram uma campanha belíssima, conquistaram a Eurocopa de 88. Em 1990 a 94 ficaram entre os favoritos do título, né, a Holanda, mas apresentando futebol pouco inspirado, caíram nas oitavas de final diante da Alemanha Ocidental, e em 1994 caíram para o Brasil nas quartas de final, graças a Deus. Lembra daquele gol do Branco, né, de falta? Então, eliminou lá a Holanda. A nova Laranja Mecânica ainda teve algumas versões em 95 até 2000, eles tentaram fazer. O trauma continuou entre 2001 e 2004, renovaram em 2006, em 2010 o time era quase imbatível, chegou à decisão da Copa do Mundo, mas não conseguiu chegar muito bem. O título principal é a Eurocopa de 1988 e outros títulos, claro, não menos importantes, mas, né, com menor pompa. Tem o Torneio Internacional Amador de 48, o Torneio Internacional de Paris de 78, venceu 7 vezes a Copa Bastão de Nazazi, 78, 85, 86, 98, 2000, 2002 e 2009. Copa do 100º aniversário da KNVB em 1989, a Copa Challenge Nelson Mandela em 1997 e a Copa do Atlântico Juvenil em 93. Os títulos de base, Sub-21 campeã da Eurocopa Sub-21 2 vezes, em 2006 e 2007, no Sub-18 Torneio das Nações, 3 vezes Torneio das Nações, no 74, 72, 74 e 79, torneios de Júniors de Cannes em 78 e 81, e a seleção Sub-17 conquistou a Eurocopa Sub-17 por 2 vezes, em 2011 e 2012, o torneio San Malo em 75 e 78, a Copa Toto em 88 e 91, o torneio La Manga em 2009 e o torneio Quatro Nações da Alemanha em 2006. A seleção Sub-16 venceu também o torneio de Val Madame em 2008 e 2009. Campanhas destacadas, então, os 3 vices, né, da Holanda. A gente torce para que a Holanda faça realmente uma boa Copa do Mundo, não contra o Brasil, pelo amor de Deus, mas que faça uma boa Copa do Mundo. Mas tem 3 vices, 74, 78, 2010, e um terceiro lugar em 2014 e um quarto lugar em 1998. Nas Olimpíadas foi medalha de bronze 3 vezes, 1908, 1912 e 1920. Mundialito foi 4º lugar em 1980, na Eurocopa 4º lugar em 76, 92 e 2000. Na Universiada foi medalha de prata em 91 junto com a Itália, e nas eliminatórias de 22 está classificada, claro, para a Copa do Mundo, e aí está figurando o grupo A da Copa. Vamos ver o que vai acontecer com a Holanda, que aliás ficou de fora na Copa de 2018, né? Não se classificou em 2018, então está retornando aí, depois de participar em 14, ficar em terceiro lugar, está retornando na Copa do Mundo. Parabéns à Holanda, que na última Eurocopa 2020 ficou nas oitavas de final, ficou em 9º lugar a seleção da Holanda. Deve ter se renovado, com certeza. E agora em 2024 vai disputar a Eurocopa, né? Vai disputar ainda as eliminatórias da Eurocopa para 2024, que vai ser na Alemanha. Parabéns à Holanda. Vamos aos resultados 2022 da Holanda. Vamos lá. Começou o ano em março, né? Teve um amistoso contra a Dinamarca em março e contra a Alemanha também em março. 2 amistosos.
Contra a Dinamarca venceu por 4-2 e contra a Alemanha empatou em 1-1. Na Liga, aí começou a Liga das Nações, né? E aí só jogamos, né? Parabéns à Liga das Nações, inclusive, que está preparando as seleções da Europa para a Copa do Mundo de uma maneira invejável, viu? Ó, a Holanda venceu a Bélgica por 4-1. Olho neles. Venceu o País de Gales por 2-1. E empatou com a Polônia em 2-2. A Polônia também está bem forte. Bom, 3 bons resultados. Pela Liga das Nações, novamente, pegou o País de Gales e venceu de novo. 3-2. Então, quer dizer, próximo jogo vai ser em setembro contra a Bélgica. Não tem amistosos marcados até setembro, mas já tem a Liga das Nações aí no dia 25, Holanda e Bélgica. Gente, pelos resultados já dá para perceber que a Holanda realmente vem danada para tentar fazer história novamente na Copa do Mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Multicampeão com o Flamengo e nome histórico no futebol japonês, o Zico, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, ficou marcado de certa maneira por fazer parte de uma geração brilhante, mas que não conseguiu trazer uma Copa do Mundo para o Brasil. Em entrevista ao Charla Podcast, aqui eu mando um beijo, querido Charla, que está tentando marcar um relâmpago entrevista por aqui, o Galinho de Quintino falou sobre o tema e disse que não se sente mal por não ter conquistado o Mundial com a amarelinha. Até hoje as pessoas acham que isso parece coisa de outro mundo. Meus Juquinhos, paciência, diz Zico. Eu ganhei coisas que não sei se merecia ou não. E procurei ganhar, mas não foi possível. Futebol é isso, é do jogo. O Galinho de Quintino fez parte das Copas do Mundo de 78, 82 e 86. Na primeira delas o Brasil ficou com a terceira colocação, né? Mas a de 82, olha, só não vencemos por conta do senhor Paulo Rossi da Itália, que acabou fazendo 3 gols lá, eliminando a gente. E 86 uma campanha também que foi um trauma da gente, perdemos nos pênaltis para a França, e o Zico acabou perdendo também o pênalti, enfim. O Zico diz que tá tudo bem e tal, é uma coisa do jogo, não ter vencido a Copa do Mundo, não ter ganho, mas realmente fez falta pro Galinho. Já pensou o Galinho, campeão do mundo? Né? Acho que faltou uma Copa pro Galinho, sim, para poder ser aquela cereja no bolo aí dessa grande campanha, desse grande craque. É um craque. Faltou a Copa. Volta, Zico. O Zico tá jogando uma bola, hein, redondo. De repente ele joga, dá até para jogar uma Copa do Mundo aí, poder trazer pro Brasil o Hexa. Pessoal, vamos falar agora da última seleção do Grupo A. Já falamos do Catar, os anfitriões, donos da casa. Acredito que eles precisam fazer mais amistosos, minha opinião como jornalista. Falamos da seleção do Equador, que tem uma polêmica danada. O jogador que participou com a camisa da seleção equatoriana, mas que, segundo a Federação do Chile, ele não é equatoriano, ele é colombiano. Então isso pode custar, inclusive, os pontos que fizeram o Equador ir para a Copa do Mundo e aí o Equador acabar sendo eliminado para a Copa, antes mesmo de participar. E entrar outra seleção no lugar, né, do Equador. Falamos da Holanda, a grande Holanda, a clássica Holanda, né, vice-campeã 3 vezes. Não tem título de Copa do Mundo, mas para todo mundo assim que olha, né, a seleção holandesa jogar, pensa assim, não, eles têm algum título aí? Não tem. Não tem nenhum, tem 3 vices e tenta esse campeonato. O melhor título, o maior título que eles têm é a Eurocopa de 98. Né? E agora vamos falar da seleção senegalesa de futebol. Olha, Senegal vem crescendo em Copas do Mundo. Participou em 2002 e depois se reformulou e participou da de 18 e agora da de 2022. Então, uma seleção que tem, vamos dizer assim, uma base muito bacana, boa, que vem de 2018. Em 2002, deslanchou num grupo que tinha Dinamarca, Uruguai e França. Classificaram Dinamarca e Senegal. Olha isso. Dinamarca e Senegal. Senegal em segundo lugar, com uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. E depois acabou caindo na fase de quartas de final. Eliminou a Suécia também. Vamos falar um pouquinho da história de Senegal. Vamos lá. É uma seleção que mete medo, viu? Mete um pouquinho de medo, sim. Porque eles atacam, vão com tudo. Tem jogadores muito habilidosos. Inclusive o Sadio Mané, que é o jogador que atua no Liverpool da Inglaterra. O cara joga muita bola.
Bom, a seleção senegalesa de futebol participou até hoje de 9 edições das Taças das Nações Africanas, a primeira das quais em 65, onde ficou em quarto lugar. Organizou o evento no ano de 92 e atingiu as quartas de final. Em 2002, atingiu a final, sendo derrotada nos pênaltis pela seleção de Camarões. Em 2019, perdeu a decisão para a Argélia. Em 2022, finalmente, foi campeã do Campeonato Africano de Nações de 2021. Então, é a atual campeã africana. Participações em Copas do Mundo, por isso falei, mete medo, olha aí. Não tanto quanto o Equador. Eu falei, os resultados do Equador não são tão bons. Eu acho que entre arriscar entre Equador e Senegal, eu sou mais Senegal, viu? Senegal e Holanda devem, na minha opinião, passar de fase. Né? O Catar, eu não sei, o Catar vai disputar as primeiras partidas contra o Equador e Senegal. Mas eu acho que Senegal e Holanda devem passar. Copas do Mundo. Vamos falar um pouquinho de Copas do Mundo para Senegal. A primeira participação foi em 2002, tendo defrontado e vencido a então seleção campeã do mundo, que foi a França, no jogo inaugural da competição. Foi 1-0 para Senegal, gol do Papa Diop, que até hoje é lembrado. Acabou em sétimo lugar, considerada quarta pela Turquia. A favorita, a seleção de Senegal não conseguiu o apuramento para o Mundial de 2006, que era o próximo, tendo ficado atrás da seleção de Togo. Nas eliminatórias de 18, se classificou em primeiro lugar no seu grupo, garantindo assim a vaga para o segundo Mundial de sua história. Então, só repassando, no Mundial de 2002, Senegal venceu a França por 1-0 no jogo inaugural da Copa do Mundo. Olha isso, os campeões, né, atuais campeões, acabaram perdendo. A Dinamarca, depois jogou contra a Dinamarca, empatou em 1-1 e empatou em 3-3 com o Uruguai, garantindo assim a vaga para as oitavas de final, onde venceram na prorrogação a Suécia por 2-1 e perderam depois nas quartas de final, também na prorrogação, para a equipe da Turquia. Então, boa campanha de Senegal logo na sua primeira Copa. Ficou muito tempo sem participar e voltou em 18, na Copa da Rússia. Num grupo que tinha Colômbia, Japão e Polônia, Senegal ficou em terceiro lugar, com os mesmos números de pontos do Japão, mas acabou perdendo, acredito que o número de gols feitos, né? Japão acabou se classificando no lugar e Senegal acabou não indo para o mata-mata. Senegal venceu a Polônia por 2-1, empatou com o Japão em 2-2 e perdeu para a Colômbia em 1-0, aí o jogo que fatalmente eliminou a seleção senegalesa, que tem bons jogadores. Olha, tem o Mendy, que joga no Chelsea, tem o Koulibaly, que é zagueiro, joga no Napoli, da Itália. Quem eu posso destacar aqui também? O Diallo, do Paris Saint-Germain. Temos também o Ballo-Touré, que é lateral esquerdo do Milan. Tem o Namé, que é meio campo do Paris Saint-Germain também. Muitos dos Paris Saint-Germain. O Gueye também, Idrissa Gueye. Tem do Leicester, o Mendy, muito bom jogador também. Tem o Koulaye, que é do Crystal Palace. E, claro, tem o Sadio Mané, do Liverpool, que dispensa comentários. É um excelente jogador. Sadio Mané. O campeonato mais importante do Senegal foi a Copa Africana de Nações, o Campeonato Africano, vencido em 2021. A final foi disputada em 2022, mas é referente a 2021. Venceu também 8 vezes a Copa Amílcar Cabral, venceu a Copa Cereal uma vez e a Copa das Nações do Oeste Africano em 2019. Campanha de destaque, um 7º lugar honroso na Copa do Mundo de 2002, parabéns. Copa das Nações Africanas foi 2º lugar por 2 oportunidades e 4º lugar em 3. E a Copa Amílcar Cabral ficou em 2º lugar 5 vezes e em 3º 4 vezes. Jogos da Franco Antônia foi medalha de prata em 2005. Parabéns à seleção de Senegal pela sua campanha maravilhosa em 2002 e também na Copa de 2018. Então por isso que eu penso que agora, depois dessas duas Copas que disputou, tudo bem, que uma em 2002, a outra em 2018, mas foram campanhas boas, campanhas excelentes, né? Para uma seleção que basicamente não disputava a Copa do Mundo. A primeira foi em 2002. Vamos ver agora o que está acontecendo com a seleção de Senegal em 2022. Vamos saber os jogos de 2022. Vamos lá. Pronto, muito bem. Em janeiro, pela Copa da África ainda, venceu o Zimbábue por 1-0. Empatou com Guiné em 0-0. Empatou com Malawi em 0-0. Venceu Cabo Verde por 2-0.
venceu Guiné Equatorial por 3-1, venceu Burkina Faso por 3-1, empatou com o Egito em 0-0, perdeu para o Egito depois por 1-0, venceu o Egito por 1-0 e aí foi vencedora, foi classificada para a Copa do Mundo. Na Copa das Nações Africanas, na qualificatória, venceu Benin por 3-1, venceu Ruanda por 1-0 e disputou um amistoso internacional contra Senegal por contra o Níger por 3-1, venceu por 3-1. E próximo jogo marcado, não tem amistosos marcados até então, próximo jogo marcado é a Copa do Mundo, jogo contra a Holanda no dia 21, data de estreia da Copa. Olha que coisa. Bom, gente, a 22ª edição da Copa do Mundo vai ser realizada, como eu já disse, nos dias 21 de novembro a 18 de dezembro. Faltam 155 dias para a Copa, vai passar rapidinho, tenho a certeza absoluta. E aqui nós temos os principais campeões da Copa, são 8 as seleções que tiveram o gostinho de levantar a taça de campeã do mundo e fazer, é claro, história no futebol mundial. Bom, a gente fica por aqui. Esse foi o Grupo A da Copa do Mundo, passado a limpo. Catar, Equador, Holanda e Senegal. Os jogos serão no dia 21. Os jogos desse grupo serão no dia 21. Deixa eu só dar uma repassada aqui nas partidas, né? Porque aí a gente já vai saber direitinho o horário das partidas. Vai ser bacana, olha só. No dia 21, você acorde cedo, por favor, porque aqui no Brasil... Porque a Copa do Mundo, horário de Brasília, 7 da manhã, já tem jogo no dia 21. 7 da manhã já tem jogo entre Senegal e Holanda. Justamente o jogo dos dois que eu acho que vão se classificar para a Copa para o mata-mata. Senegal e Holanda no dia 21 de novembro, abrem a Copa do Mundo às 7 da manhã. Depois tem jogo do Grupo B, que aliás nós vamos falar na próxima oportunidade. Grupo B tem Irã, Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales. Então, você não perde por esperar. Grupo B vai ser o nosso próximo encontro. E Inglaterra e Irã jogam às 10 da manhã, no mesmo dia 21. Às 13 horas, volta para o Grupo A com os donos da casa. O Catar enfrenta o Equador. E logo depois, às 16 horas, Estados Unidos e País de Gales fecham o primeiro dia de Copa do Mundo. Então, Senegal e Holanda, dia 21, 7 da manhã, 21 de novembro, 7 da manhã. Catar e Equador, no dia 21 de novembro, às 13 horas, horário de Brasília. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos que vão curtir a live depois no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Todas as lives ficam por lá. E, para completar, a gente sempre encerra dizendo que é o seguinte. Para todos que pensam que isso foi uma live, não é não. É mais que lives, é tudo feito com carinho, com muita qualidade, porque aqui nós compartilhamos conhecimento. Obrigado a todos, um excelente domingo, uma boa